Olá, tudo bem com vocês? E aí, como foi o final de semana? Todo mundo descansou? Preparados para mais uma semana de aula? Sim, né? Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os processos de separação de misturas, tanto heterogênea como homogênea. E aí, quais são esses processos? Será que os processos são iguais para os dois tipos de misturas? Vamos descobrir? Vem comigo! Separação de misturas. A técnica utilizada vai depender da classificação da mistura, se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Na aula anterior, nós já falamos sobre esses tipos de mistura. A mistura homogênea é aquela que tem apenas uma só fase. Um exemplo disso, água mais sal. E a mistura heterogênea é água mais óleo, quando tem duas fases, né? E como separar essas misturas? Como eu disse, para cada tipo de mistura, existe uma técnica que podemos utilizar, certo? Primeiro, nós vamos falar das misturas heterogêneas, tá? Depois a gente vai falar sobre as homogêneas. A primeira técnica que nós vamos falar é a extração. A extração é uma das técnicas de separação de mistura, tá? A extração ela é utilizada quando eu adiciono um solvente para retirar aquilo que me interessa de uma mistura. Exemplo disso, o café, por exemplo, né? Nós vamos lá, pegamos o café e aí passamos água quente nele. Então, lá, o que acontece? É a água quente, que é o nosso solvente, ele tira de lá de dentro do pó, né, desses grãos, dos grãos do pó, a substância que me interessam. Então, com o auxílio de um líquido, eu extraio aquilo que me interessa da mistura. E é o caso do chá também. Essa técnica também é utilizada para fazer remédio, onde os pesquisadores, eles extraem os compostos a partir da folha seca, e aí com a adição de solventes de polaridade diferente, eles extraem classes de compostos diferentes também, de acordo com a polaridade. Essa técnica aqui pode ser utilizada também para misturas de líquidos, como é o caso da gasolina, que não é uma substância pura, pois contém vários hidrocarbonetos, e o álcool. Então, é possível que a gente faça a extração da gasolina e do álcool. Então, aqui, com a adição da água, né, por meio da agitação e repouso, nós temos, então, gasolina mais o álcool e o etanol. Água e etanol, por eles terem uma maior afinidade, né, devido às suas ligações químicas, então, eles se juntam, fazendo, então, apenas uma fase só. E aqui a gasolina fica separada. Então, com a gasolina apolar, ela se separa da mistura da água com o álcool. Então, essa é uma técnica de extração. Peneiração. Essa técnica se baseia em quê? Baseia-se no tamanho das partículas. Uma malha da peneira, ela vai extrair as partículas de acordo com o seu tamanho. As maiores vão sendo retidas ali e as menores vão passando. Imagina aí vocês peneirando aí uma farinha. E por que a gente peneira farinha de trigo para fazer bolo, fazer pão? Ou por que muitas vezes o pedreiro ele peneira ali a areia? Para tirar todas as pedrinhas, alguma coisa, vai ficar apenas a areia, certo? Isso também é utilizado nas estações de tratamento de água. Bem na entrada da captação da água, ficam grades. Essas grades ela funcionam como peneiras para retirar as partes grandes que chegam junto com a água, né? Madeira e vários outros tipos de lixo que vão chegar junto ali. Então, essa grade ela funciona como peneira para não passar isso para o centro de captação de água, que distribui para a cidade. Flotação. O que seria isso? Flotação ela é baseada nas propriedades superficiais das partículas que ali compõem uma mistura. Então, é adicionado um óleo que vai adsorver, ou seja, que vai ficar ali em cima superficialmente, uma camada, em algumas partes da mistura, tá? E olha, outras não, ou seja, só superficialmente. Isso é muito comum na mineração de ferro. A hematita, que é um componente do ferro, ela vai estar misturado com outros tipos de rochas que não interessa para nós, né? Então, é aspergir esse óleo sobre uma superfície, somente aquilo que contém o minério de ferro que absorve o óleo. E então, essa ingestão de bolhas de ar faz com que esse óleo suba, arrastando então o minério de ferro. Isso também acontece aqui na estação de tratamento de esgoto. Também é dessa forma, para poder estar fazendo a separação do que é líquido para jogar nos rios
e do que é sólido, para poder fazer, então, aterro sanitário, tá? Não aterra tudo lá. Se nós tivéssemos aula normal, daria para nós fazer uma visita tanto no centro de captação de água, como no aterro sanitário, para a gente conhecer, para você ver o processo, como funciona. Seria bem interessante. A flotação também é utilizada na mineração do ouro. O óleo é aspergido, né? E aí tudo aquilo que contém ouro vai ficar adsorvido. E aí a ingestão de bolhas de ar faz com que isso vai para a superfície. Então eles conseguem então fazer essa mistura do ouro das demais rochas, minerações que tem ali, tá? Separação magnética, que, obviamente, pelo nome, a gente já tem uma noção, que se baseia nas propriedades magnéticas daquilo que eu estou querendo separar. Então, se eu tiver, por exemplo, areia com limânia de ferro, ou seja, o ferro ele iria ser atraído e a areia não. É igual o caso aqui da nossa imagem. O ferro está sendo atraído, mas a areia não. Outro exemplo bem interessante que essa técnica é utilizada é na limpeza de animais, quando há um derramamento de petróleo. Eles jogam, então, a limana de ferro, é jogado no corpo todo do animal, e então é passado o ímã, onde vai retirado, então, o óleo que fica dissolvido ali na superfície, junto com a limana de ferro, tá? Isso é bem interessante. Outro exemplo que nós podemos citar é as usinas de materiais reciclados. Uma esteira, por exemplo, ela pode atrair todo o material que é ferroso e o material não ferroso, vai embora passando direto. Então, eu tenho tudo aquilo que é atraído pelo ímã, e aquilo que não é, passa direto. Como aqui no exemplo aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o que vai passar direto? O vidro, o papel, o alumínio, vai ficar só o que é ferro. Ela consegue, então, atrair por meio da separação magnética. Outro processo de separação é a decantação, que pode separar misturas do líquido com líquido e sólido com líquido. Uma aplicação que podemos citar é na estação de tratamento de água, é onde a água ela fica praticamente parada e a sujeira vai para o fundo. Claro que com o auxílio de um monte de outras coisas, né? Como, por exemplo, um flococulante, que faz com que o material, que é pouco denso, ele fique no fundo, fazendo com que nós temos uma água mais limpa. Outro exemplo é água e óleo, ou seja, líquido e líquido. Como nós fazemos isso? Como nós separamos eles? Pelo processo de decantação. Como que é isso? Nós utilizamos uma vidraria de laboratório chamado funil de decantação, onde nós colocamos o nosso líquido, abrimos uma torneirinha e aí aquilo que é menos denso vai sair. Tá? E aí vai sair o que então? A água. E aí eu que tiver já no finalzinho ali que eu vi que já tá só o óleo, eu fecho a minha torneirinha, então eu vou ter o meu óleo dentro do funil ainda, né? Porque eu não deixei passar, e a minha água embaixo no meu recipiente. Então, isso é um processo de decantação da água e o óleo, a separação dos dois. Tá? Outro exemplo é a água mais areia, sólido com líquido, né? Então, nesse caso, nós podemos acelerar esse processo por meio de uma centrifugação, em que por meio dessa agitação, a parte mais densa fica no fundo e a parte menos densa acima. Então, assim, nós conseguimos separar, então, a nossa água da areia, tá? Por meio do processo de decantação. Filtração é utilizada para separar misturas heterogêneas de sólidos com líquido. Então, nós temos a filtração simples, que é aquela que, por exemplo, nós utilizamos para fazer o café em nossa casa, onde nós colocamos lá o pó, a água, né? O pó fica retido lá no filtro e vai passar então só a mistura que eu extraí. Então, isso é uma filtração. E se eu precisar acelerar esse processo, eu utilizo então a filtração a vácuo, que é um recipiente chamado Kitasato, tá? Vai ser ligado numa bomba de vácuo, diminuindo a pressão dentro desse Kitasato, puxando com muita velocidade mesmo, todo esse líquido que está lá dentro. E aí o sólido fica retido no papel do filtro. Então, esse é um processo de filtração a vácuo, tá? Que é um processo mais rápido. Dissolução fracionada. Como o próprio nome já diz, eu vou dissolver uma fração da amostra, uma parte dessa amostra, tá? Então, eu vou utilizar um solvente que dissolve uma parte desse meu material, mas não dissolve outra. Um exemplo disso que não deveria acontecer, mas que acontece até os dias de hoje,
é para separar o ouro das rochas onde ele é encontrado. O que se faz? Ele estrutura, então, essas amostras do ouro com a rocha ali, e aí adiciona o mercúrio, que é capaz de dissolver o ouro. E então, né, e não dissolve as rochas. E aí, então, nós temos então a separação aí de mercúrio e ouro e as rochas. E aí, para separar esse mercúrio do ouro, o que eles fazem? Faz o aquecimento dessa amostra. E aí, então, separa, o mercúrio ele evapora e fica só o ouro. Então, isso é uma dissolução fracionada, consegue então separar uma fração desse componente. Só que o perigo dessa técnica é essa, que o mercúrio ele é tóxico. E aí não pode ser inalado pela pessoa que está fazendo esse processo de separação. Então, isso é um processo muito perigoso. E as misturas homogêneas, professora? Qual que é o processo, então, de separação delas? Bom, nós já vimos que o tipo de técnica utilizado depende dela ser homogênea ou heterogênea, né? Basicamente, nós temos o processo de destilação, que pode ser simples ou fracionada, né? Qual a diferença entre elas? No caso da simples, eu vou separar uma mistura entre líquido e sólido. E no caso da fracionada, eu vou separar duas misturas aqui que são líquidas, né? Então, aqui a montagem dos equipamentos é praticamente a mesma. Na destilação simples, eu tenho um balão de destilação que vai sendo aquecido, né, por meio aqui do bico de Bunsen, e aí os vapores vão saindo e passam pelo condensador, tá? E volta a ser líquido, e eles são coletados aqui no final, no frasco de coleta. Nota que o líquido que sai no frasco é roxinho clarinho, diferente do líquido aqui inicial, tá? Então, isso significa que nós fizemos, então, uma separação daquela solução, que era aqui azulada, que passou a ser rosinha. Na destilação fracionada, a maior parte dos equipamentos seriam os mesmos, com a diferença da coluna de fracionamento aqui, né, que ela tem como função separar esses líquidos. Tá? Então, a boa parte dos equipamentos são os mesmos, como, por exemplo, o condensador, né, que nós temos aqui a função de condensar. Os vapores que estão vindo lá desse balão de ventilação aqui, tornam o vapor em líquido. E aí ele é recolhido aqui no frasco final, tá? Nós precisamos do que para poder fazer, então, essa destilação? Nós precisamos de um aquecedor, né? Ou até mesmo de um bico de Bunsen aqui. E uma coluna de fracionamento, que é onde vai separar esses dois vapores que estão tentando passar pelo processo de destilação. E só consegue vencer este processo aquele que é mais volátil, ou seja, aquele que tem a temperatura de ebulição mais baixa, tá? Porque o outro, ele acaba se condensando aqui mesmo e volta para o balão de destilação, seguindo, então, quem é que tem um ponto de ebulição mais baixo para poder ir para o nosso frasco final. Então, o que nós precisamos mesmo para nós fazer uma destilação? Um bico de Bunsen ou um aquecedor elétrico, tanto faz, né? Um balão volumétrico, a gente pode ver aqui nos dois. O condensador, que tem a função de condensar esse vapor, tá? Tanto na fracionada como na simples. E lá no final, um frasco a coletar, tá? E que aqui no caso, um exemplo de destilação fracionada de líquido e líquido é o álcool e a água. Quem que é mais volátil? O álcool, né? Então, aqui nós teríamos uma separação aqui do álcool e aqui a água, certo? Vamos para as atividades agora? Então, até breve, pessoal!